Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que caminha conosco, que se faz presente em todas as nossas realidades, principalmente nas realidades eclesiais da igreja, dessa igreja que é caminho para que todos possam construir neste mundo o reino de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o 4º programa desta série de 4 programas que foram feitos pensando na ação missionária da igreja. Como que é bonito pensar nisto. Jesus, pouco antes de partir para junto do Pai, nos deixou essa incumbência de levar o seu nome, as suas vontades para todos os cantos do mundo, para todos os quadrantes desta terra. E nós, povo de Deus, sacerdotes, os bispos, caminhamos pensando que é por estes caminhos, abençoados por Deus, enfrentando desafios, que nós haveremos sim de construir o reino de Deus. Nós continuamos pensando na nossa igreja irmã de Tefé, da Prelazia de Tefé. No nosso último programa, nós falamos da diferença que tem entre uma prelazia e uma diocese, só para reforçar, para quem não assistiu o programa passado. Prelazia e Tefé têm muita semelhança. A prelazia é uma igreja menor, não no tamanho territorial, mas que tem mais dificuldades, mais limitações, que enfrenta mais desafios. Normalmente estão lá no norte do Brasil, na Amazônia, na região amazônica, e que precisa sim da ajuda das igrejas irmãs aqui da região mais desenvolvida do país. Há 30 anos aproximadamente, a CNBB pensou em fazer assim: colocar a igreja de Tefé, a Prelazia de Tefé, sendo irmã de uma diocese aqui da região desenvolvida. No caso nosso é Divinópolis. Por isso, a diocese de Divinópolis e a Prelazia de Tefé caminha de mãos dadas, uma tentando ajudar a outra. É claro que a princípio, a gente pensa que a diocese de Divinópolis é que tenha a lógica, né, de ajudar a de lá. Mas nós recebemos também muita coisa de lá, de Tefé, que é o exemplo, que é a vontade de propagar as vontades de Deus por todos os lugares, né? Eu diria assim, esse profetismo, essa paixão pelo anúncio do que Jesus falou e pediu que fizéssemos. A gente vê assim muita dedicação da igreja de Tefé. Nisto a gente percebe que é possível termos Tefé como um modelo, né? Vale a pena. Você verá hoje várias imagens, paisagens bonitas, como foi no programa passado, né? A diocese de Divinópolis e a Prelazia de Tefé é, portanto, irmãs. É um projeto da CNBB que, embora diferentes em vários aspectos, né, são irmãs sim. No programa passado eu pensei assim, que deveria ser igreja filha, né? Tefé poderia ser uma igreja filha da diocese de Divinópolis, até porque Dom Mário Neto, que é aqui de Itaúna, foi bispo lá por 18 anos e fez uma história muito bonita lá. Hoje o bispo que está lá é Dom Fernando, muito bom trabalho, um bispo assim que trabalha, que luta, que quer uma igreja bem atuante, né? Bem de acordo com o que o Papa Francisco pede, uma igreja em saída, que busque soluções para os seus problemas, né? E nós continuamos então mostrando as belezas de lá, a mata, os rios, o jeito de viver a vida no seu cotidiano, mas também a vida eclesial, de igreja, né? Muito bonito isto. Quem vai nos mostrar isto tudo é o padre Pedro Paulo. Tem muitos anos que ele está lá, conhece a prelazia em todos os seus lugares. Existe, por exemplo, lugar, comunidades da prelazia,
que passa um ano sem ter missa. No dia que tem missa naquele lugar, é feriado, é um feriado na comunidade, para que todos possam casar, batizar, participar da missa, enfim, um dia assim de festa, né? Olha como isso é diferente das outras igrejas. São as diferenças da igreja de Tefé e a nossa aqui. E volto a dizer, é uma fé visível, né? A gente vê assim, a animação, a coragem, como eles gostam da nossa igreja, da igreja católica lá, né? Aqueles que já foram em Tefé, que passaram por lá, alguns padres, o padre Geraldo Maia, por exemplo, ficou um bom tempo lá, e outros padres, padre Delci, outros ficaram lá, foram lá, né? Ficaram um bom tempo lá. Todos que passam por lá trazem essa ideia de uma igreja viva, sobretudo. Isso vale a pena pensar. As dificuldades são várias. Por exemplo, o combustível, óleo diesel, lá tem um valor muito grande, porque eles deslocam muito, né? Lá não tem estrada, lá tem rio. E a navegação, o meio de transporte pelo rio é muito caro. O barco gasta muito diesel e a maioria dos barcos, eles não são tantos, e os que têm não estão em tão boas condições. Só um parece que está muito bem, foi reformado com a ajuda da Igreja que Sofre, que é um organismo da CNBB. Você poderá, inclusive, depois, no final do programa, ver como fazer para ajudar aquele povo, né? Para contribuir com aquele povo, para ajudar a pagar o diesel, né? Um pouquinho do diesel. Fico pensando assim, a igreja é feita assim mesmo, né? De pequenas doações, de pequenas contribuições. Se você mandar para lá um dinheiro de 5 litros de óleo diesel, já é uma ajuda para deslocar padres, o bispo, os leigos, para visitar as comunidades. Você verá isso no final do nosso programa, né? Por isso nós queremos pensar numa igreja que caminha de diferentes formas, mas que o Deus anunciado é o mesmo, o projeto anunciado é o mesmo, a necessidade de se ter o anúncio é o mesmo, né? E ter fé precisa sim da nossa compreensão, da nossa ajuda. Nós exibimos no programa passado um documentário que foi feito pela Igreja que Sofre, esse organismo da CNBB, né? O padre Pedro Paulo fez um trabalho muito bonito. Ele mostrou, ele conhece muito, o padre está lá há muitos anos e conhece como poucos as realidades de ter fé. Também o senhor Belchior Antônio. O senhor Belchior, que você verá nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, ele é conselheiro da igreja, ajuda da igreja que sofre, né? E ele vai te dar algumas dicas importantes, vai te mostrar como que é feito aquele trabalho lá e como que deve ser feito. Por isso vamos agora, por enquanto, contemplar a beleza do que eles têm para mostrar e vamos tentar entender como devemos, como podemos participar dessa igreja irmã de Tefé. Vejamos o vídeo. Aqui a comunidade ela teve essa sorte, né? A gente ficar tão próximo da cidade. A gente tem, durante um ano, a gente tem quase 10 vezes a missa por ano, porque organiza aqui tudinho, prepara, vai buscar. Tem uma celebração de um aniversário de 15 anos, a gente vai buscar o padre, a gente convida com antecedência. E a gente tem essa oportunidade de vivenciar o corpo de Cristo no nosso meio. Eu acho que isso que mais incentiva a gente a vivenciar nessa vontade de celebrar. O importante não é aquilo que o catequista, o animador fala, o importante é aquilo que Deus está falando para nós, qual é o caminho, qual é a luz que Ele está mostrando para nós. Isso é o mais importante, você crer na palavra. A paróquia Santa Teresa tem 35 comunidades ribeirinhas que visita. Tem muito mais. Algumas são evangélicas e tem até comunidade que a gente percebe que não tem tanta vontade de receber o padre.
Mas estas 35 comunidades são visitadas. As comunidades que se encontram no Lago de Tefé são visitadas 3 vezes por ano. E algumas até, como essa que visitamos, até mais vezes. Outras comunidades, 2 vezes por ano. Mas neste ano, todas as comunidades serão visitadas 3 vezes por nós. As comunidades do lago ficam muito perto. Então basta pegar o barco e 1 hora e se chega à comunidade mais próxima. A comunidade mais distante se encontra a 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. O barco ele vai consumir, em média, 15 litros de diesel por hora. Então, multiplica isso em 26 horas. Então, a gente está falando aí de 3.000, 4.000 reais, 5.000 reais, dependendo da visita. Agora, estas comunidades distantes e as comunidades que se encontram nos igarapés, é necessário deixar o barco lá no rio, amarrar numa árvore e se pega uma voadeira que nós temos aqui atrás do nosso barco. E com esta voadeira se vai 30 minutos para dentro da mata para alcançar uma comunidade que se encontra distante do rio, justamente com a voadeira para passar com o pessoal um dia. Aqui o grito é um grito silencioso e que realmente nos questiona muito, comparando com o resto do Brasil. Uma igreja realmente que depende exclusivamente do barco, do rio, e às vezes mesmo com o barco e o rio não tem como se locomover porque o tempo não permite isso. Com este barco já aconteceram muitas coisas. Eu nem vou contar essas histórias quando o barco nos deixou no prego, 200 quilômetros daqui, mata adentro. Mas aqui já aconteceu até o parto de uma criança. Agora esta criança tem 7 anos. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida, Porque este lago de Tefé, eu até usaria a palavra muito traiçoeiro, Parece tudo bem e de repente vem a tempestade. E de fato, no passado não era tudo 1000 maravilhas com o nosso barco, porque o motor que nós tivemos, muitas vezes assim, pifava. Aí, muitas vezes a gente tinha que pegar a canoa lá, Rio Tefé, em cima, e descer para cá para comprar a peça e voltar 14 horas, 15 horas de novo para o lugar. Depois, nós, com o empenho da paróquia, conseguimos comprar um motor novo, com a ajuda de várias pessoas da paróquia, com a ajuda da igreja que sofre. Nós conseguimos, alguns anos atrás, reformar este barco. Então, agora, fazendo as viagens, nós não temos problemas. Então, este barco, ele serve também para os encontros. Muitas pessoas usam este barco para ir para a formação, para a assembleia das comunidades ribeirinhas. Este barco também, muitas vezes, traz os doentes do interior para a cidade. Então, não é somente o trabalho da evangelização, principalmente, mas também, de vez em quando, acontecem estas surpresas de Deus. É preciso dar uma resposta para ajudar esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que aqui estão. Por isso que a gente se sente impotente, mas com uma grande alegria, que também, através de ações, de doações das pessoas que nos veem e têm um coração aberto para nos ajudar, através da ajuda da Igreja que Sofre, nós podemos mudar a vida desses ribeirinhos, podemos mudar a vida dos sacerdotes que aqui estão, que gritam por ajuda, por socorro. A ajuda da Igreja que Sofre, há bastante tempo, vem ajudando a prelazia em diversas questões. Já nos ajudou em construção de igrejas, já nos ajudou na formação dos nossos seminaristas por vários anos,
mas sobretudo com a questão dos barcos, né? Da reforma, de compra de barcos, né? Então é uma ajuda que tem sido muito importante na nossa atuação na região, né? Os barcos, por exemplo, que a gente utiliza aqui, a maioria deles receberam ajuda dessa entidade, da Ajuda à Igreja que Sofre, né? Seja no processo de compra ou de construção, seja no processo de reforma, né? Não foram poucas as vezes que a Prelasia recorreu à Ajuda à Igreja que Sofre pedindo socorro nesse sentido, né? De manutenção das suas ações. É importante que a gente tenha consciência de que nós podemos ser missionários, às vezes não saindo de casa porque não temos condições, porque não nos permite por causa do nosso trabalho, das nossas atividades, mas podemos entrar nesta missão mesmo sem sair de casa. Basta apoiar os projetos da Ajuda à Igreja que Sofre, né? Vai ajudar, evidentemente, não só nos outros projetos do Brasil, mas especificamente hoje, como estamos falando, de Tefé, né? Uma realidade que poucos brasileiros conhecem. Só quem passa por aqui é que consegue entender um pouco o que é Tefé. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha gratidão a todos os benfeitores da entidade Igreja que Sofre. E agradecer também pela fé de vocês, porque sem a fé em Jesus Cristo, sem a fé na Igreja de Jesus Cristo, sem amor por Jesus Cristo, seria muito difícil conseguir arrecadar todos estes fundos. Então acredito que aquilo que move os benfeitores é a fé e o amor por Jesus Cristo, pela Igreja de Jesus Cristo, pelas pessoas que fazem parte desta Igreja. E sem dúvida nenhuma, estas pessoas têm, como Santa Teresinha do Menino Jesus, este espírito missionário. Se interessam pelas missões, fazem algumas renúncias na sua vida para poderem partilhar com as pessoas necessitadas. E querem que Jesus Cristo se torne cada vez mais conhecido e amado. Coisa bonita aqui que eu sinto sempre, que eu conto sempre por onde eu ando, digo, né? A experiência de Deus Criador. Que você vê uma coisa dessa, a exuberância da natureza. Como que vai duvidar da existência de Deus? Isso fortalece a minha fé. Quando eu faço uma viagem pastoral, quando eu admiro a beleza da natureza, quando eu vejo o mergulhão levantando o voo, garças, araras, macacos pulando, a mata fechada, eu fico pensando como é lindo e como é grande o Criador de tudo isso. Pois é, vimos mais uma vez como é bonito o trabalho da Igreja de Tefé, como são atuantes, esperançosos, que enfrentam realidades diferentes, mas nem por isso deixam de ter esperanças. Nós queremos nos unir e principalmente acompanhar o que é feito em Tefé. Quem sabe participar um pouco, contribuindo para que a Igreja de Tefé continue levando o nome de Jesus a todos os povos. Eu havia falado que seriam 4 programas, mas achei que precisou de fazer mais um. O nosso próximo programa, que será o 5º programa dessa série de programas das missões missionário, será na próxima quarta-feira. Estaremos falando sobre as missões caritativas, proféticas. É um outro jeito de fazer missão e tão necessário para a Igreja no Brasil, no mundo inteiro. Eu te espero então quarta-feira que vem, se Deus quiser, para o nosso 5º programa desta série. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.